Olá a todos, me chamo Ana Jéssica e estou aqui hoje para apresentar a socialização da prática interdisciplinar Vivências Educativas. O nome do tutor é Diego Matos Moura e nome das acadêmicas é Ana Jéssica Silva Freire, Maria Gessilane Souza da Costa e Milena Souza de Moraes. Prática interdisciplinar Vivências Educativas. O título do trabalho é Vivências na Educação Infantil. Resumo. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a importância das vivências na educação infantil, sendo elas indispensáveis na rotina de uma sala de aula. As práticas enriquecem o processo de ensino-aprendizado, favorecendo o protagonismo do aluno em meio a essas vivências, considerando a constante evolução nos parâmetros educacionais através da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e o atual cenário social. Introdução. Ao estudarmos sobre as práticas pedagógicas vivenciadas na educação infantil, podemos perceber que cada ato, como brincar, cantar, saltar, correr e tantos outros, estão presentes em sala de aula. Tais atos são de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e físico da criança, pois é através deles que elas desenvolvem a sua curiosidade e interesse pelo ambiente escolar. Com isso, participa ativamente das atividades realizadas. Portanto, temos como por objetivo trazer para o conhecimento de todos a importância das vivências em sala de aula, com foco na educação infantil, trazendo relato de professores sobre suas experiências traduzidos por uma pesquisa de caráter quantitativo, sendo considerado quais mudanças são percebidas ao longo do tempo e se o cenário atual da educação está favorecendo para que sejam desenvolvidas de fato as vivências em sala de aula, como é previsto pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Agora eu irei falar um pouco sobre essas duas partes, que eu li aqui para vocês. O nosso trabalho, como já está bem explícito, ele tem como objetivo trazer a importância das vivências nas salas de educação infantil, pois lá é a base onde inicia a vida escolar da criança, Então, essa criança tem que estar disposta, e não é sempre assim que elas chegam na escola, E se elas não tiverem um ambiente acolhedor, aconchegante, que ela se sinta bem, ela não vai ter um bom proveito. Mas se ela chegar na sala, tiver ali aquele ambiente, aquela professora acolhendo, incentivando, ela vai querer cada dia mais ir para a escola e aprender, pois a criança, ela aprende brincando. Boa tarde, me chamo Maria Gessilane Souza da Costa, acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia. Irei dar continuidade às palavras da Ana Jéssica, minha colega. Então, vamos lá. A sociedade moderna vive em busca de expansão, inovação e inclusão aos parâmetros educacionais brasileiros, tendo em vista pontualmente o que aprender e para que aprender, como ensinar e avaliar, educativos processos. A nova classe de indivíduos deverá ser capaz de reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural. Comunica-se ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto
ao novo colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Requer muito mais do que o acúmulo de informações. Brasil, 2017, página 13. Ou seja, desenvolver as competências para aprender, compreender informações, lidar com as culturas digitais, solucionar problemas, tomar decisões, decifrar dados de uma situação e buscar resoluções, conviver com as diferenças e as diversidades. Essas atribuições deverão ser alcançadas intermediadas pelo professor, pois é o professor quem planeja as melhores atividades, aproveita as diversas situações do cotidiano e proporcionaliza as interações, tudo para apresentar às crianças o mundo em que complexidade, a natureza, a sociedade, as artes, os sons, os jogos, as brincadeiras, enfim, os conhecimentos construídos ao longo da história, possibilitando a construção de sua identidade individualmente e autonomia dentro de um grupo social. Oliveira, 2012, página 58. Continuando a fundamentação teórica. Desse modo, o apoio do professor é essencial para a construção do conhecimento, além da organização de um espaço escolar que favoreça a aprendizagem das crianças. Assim, a organização desse espaço não é tarefa apenas do professor, mas da equipe escolar, como todo gestor, coordenador pedagógico, entre outros que possam colaborar para o aperfeiçoamento da prática e de desenvolvimento intelectual da criança. Não somente essas pessoas, né? Não somente só a gestão, mas também o grupo de apoio, eles têm a função fundamental para essa ajuda também. Agora, os materiais e métodos. O planejamento é de grande importância para a organização do trabalho escolar. Sem ele, as aulas podem se tornar monótonas e desorganizadas. Sendo assim, deve ser uma tarefa primordial na vida do professor e de toda e qualquer modalidade de ensino. Outro fator essencial na construção de uma rotina acadêmica é a atribuição de vivências, principalmente na educação infantil, onde o educador traz à rotina a ludicidade, que são os jogos e as brincadeiras, para as práticas habituais em sala de aula. Dados de uma pesquisa de caráter quantitativa realizada com 19 participantes confirma que as vivências de fato contemplam aspectos desejados na rotina de aprendizagem na educação infantil. Aí, deixa eu explicar uma coisinha. Olá, eu sou Milena Souza de Moraes e fiquei com resultados e discussões. A pesquisa demonstra o acordo unânime entre os educadores que a responderam diante dos expostos vinculados à temática educação infantil e suas vivências. Observe o gráfico abaixo. Na sua opinião, as vivências em sala de aula são importantes? Bem, de acordo com essa pesquisa quantitativa, cerca de 19 educadores da educação infantil responderam que sim. E as vivências
sendo aplicadas uma rotina de aula bem planejada, essas práticas podem contribuir ativamente no processo de ensino-aprendizagem para cada aluno. Lembrando que cada aluno é um ser individual e que todos já carregam sua própria bagagem. Possibilitar direitos, oportunidades e aprendizagem às crianças é instrumentizá-las para sua própria evolução educacional e pessoal. Lembrando que a escola é um agente transformador que não contribui apenas para o conhecimento da teoria em sala de aula, mas também transforma como ser humano. Tendo em vista a participação e autonomia, desenvolvendo o protagonismo, situações que não se restringem ao ambiente escolar, mas também à sociedade, ou seja, a escola sozinha não é o único agente, mas a sociedade também está para moldar, cada criança. Contudo, inserir vivências cotidianas às práticas pedagógicas dão espaço às mudanças, promovendo inovação, respeito, autoconfiança, entre outras construções importantes para o desenvolvimento integral da criança. Então, a criança, além de ser protagonista na escola, ela também pode e deverá ser protagonista na vida social, desenvolvendo um ser socialmente capaz e protagonista do seu próprio aprendizado. Segundo Santos, a necessidade de trabalhar o pensamento lúdico em crianças desde pequenas, contribuindo significativamente com o processo de amadurecimento e aprendizado escolar, bem como no desenvolvimento de aspectos sociais, culturais e comunicativos. Agora a conclusão. O protagonismo pode ser entendido como a capacidade de enxergar-se como agente principal da própria vida, responsabilizando-se por suas atitudes, distinguindo as suas ações das dos outros e expressando iniciativa e autoconfiança. Então, além de a escola transformar, a sociedade também tem esse papel transformador. Então, a criança ela é reflexo daquele meio onde ela é inserida, e sendo assim, com esse protagonismo, a criança passa a ser um adulto autônomo. O aluno protagonista acredita que pode aprender e encontra as melhores formas de fazer isso. Ou seja, a questão da criação de vínculos até o professor conseguir inserir para o aluno que ele é totalmente capaz e criar junto com o aluno um aspecto de autoconfiança que será levado para a vida toda. Ele pode fazer isso de forma não individualmente, mas atuando de forma colaborativa e participativa no contexto escolar. Não podemos esquecer que as crianças já trazem consigo para a escola uma vivência de mundo, onde brincadeiras e alguns ideais podem ser desempenhados de formas diferentes das que estamos habituados a presenciar, pois as culturas são diferentes e isso deve ser valorizado pelo professor. O professor, como mediador, ele deve acolher essas diferenças e transformá-las em um cenário onde todos coletivamente possam participar ativamente. Pois as culturas são diferentes e isso deve ser valorizado pelo professor de forma a explorar as habilidades dos alunos, sejam elas individuais e coletivas. Assim, obtendo o conhecimento das múltiplas culturas e aprendizagens que são apresentadas pelos alunos. Ou seja, a questão de agregar não só apenas uma cultura, mas quando a gente expõe um aluno a um cenário onde ele é coautor, coprodutor e protagonista, sendo assim, transformando uma sala inteira como um cenário ativo para esse aluno, ele cria autoconfiança, ele otimiza o processo de ensino-aprendizagem e assim ele consegue construir a sua própria história de uma forma individual, respeitando as diferenças, respeitando suas próprias crenças e sendo um adulto sociável, autoconfiante e responsável pelos seus próprios atos. As vivências, elas não vêm apenas para trazer brincadeiras sem fins acadêmicos, mas também elas trazem exploração de habilidades e perspectivas que nós, enquanto educadores, devemos considerar mediante a rotina de sala de aula.
Aqui algumas das nossas referências e muito obrigada.